Bem-vindo à segunda semana de algoritmo. Vamos conhecer agora um algoritmo feito por uma pessoa iniciante. Depois, um algoritmo feito por uma pessoa que já tem 5 anos de experiência ou até mais um pouco. E talvez você possa até montar esse algoritmo com uma pessoa com 10 anos de experiência ou até mais um pouco. Então, cada vez que mais você detalha um algoritmo, fica melhor para o entendimento. Tá certo? Então, vamos lá. Parte 1. Eu tenho aqui no meu algoritmo pão, manteiga e faca. São 3 objetos que eu vou trabalhar no meu algoritmo aqui. Então, na parte 1, está escrito: abra a vasilha da manteiga. 2. Passe manteiga no pão com a faca. 3. Leve a mão à boca com o pão e coma. Então, este é o meu algoritmo pelo iniciante, escrito desta forma. Então, ele acha que está tudo certo. Pode até estar certo, mas no meio do caminho pode gerar uma dificuldade para se resolver isso. Então, vamos lá. Eu sou o computador e vou executar agora os comandos. Ele disse: abra a vasilha da manteiga. Então, eu abri a vasilha da manteiga. Se você observar, a faca está em cima da manteiga. Então, abri. Depois ele disse: passe manteiga no pão. Então, eu vou passar manteiga no pão com a faca. Então, eu vou passar manteiga no pão. Então, observe só que eu estou passando manteiga no pão. Só que eu não disse para ele aonde é. Então, passei manteiga no pão. E o último item é: leve a mão à boca com o pão e coma. Então, leve a mão à boca com o pão e coma. Bom, esse é meu algoritmo pelo iniciante. Vamos agora à parte 2 do nosso algoritmo. Agora escrito por uma pessoa que tem 5 anos de experiência, ou até mais. Então, vamos ver a parte 2 do nosso algoritmo. A parte 2 diz assim: abra a vasilha da manteiga. Então, eu abri a vasilha da manteiga. Depois ele: abra o pão ao meio com a faca. Então, eu abri o pão ao meio com a faca. Depois ele disse: passe manteiga no pão com a faca. Então, eu vou passar manteiga no pão com a faca, o pão aberto. Então, passei manteiga. Depois ele disse: feche o pão e coloque a faca na mesa. Então, vou fechar o pão e coloque a faca na mesa. Estou colocando a faca na mesa. E o último item é: leve a mão à boca com o pão e coma. Então, estou levando o pão à boca, ou melhor, estou levando a mão à boca com o pão e vou comer. Então, esse é o meu algoritmo. Então, veja que no meu algoritmo, aqui nessa parte, faltou fechar a manteiga. Eu deixei aberta a manteiga. Então, veja só quantos detalhes a gente pode incrementar dentro de um algoritmo. Quantos detalhes. Se eu passei manteiga no pão com a faca, eu tenho que dizer ao algoritmo aonde eu devo colocar essa faca. Ou seja, a faca vai ficar flutuando no algoritmo. Então, eu tenho que informar isso. É como se eu tivesse preenchido uma variável no meu computador e aquela variável não fosse mais usar. Ou seja, só preenchi no início do meu programa e aquela variável continua sendo continua preenchida e eu não limpo aquela variável. Se eu não limpo a variável, eu não vou esvaziar a memória do meu computador. Então, quando a gente aprende no computador, a programação, a gente aprende que ao preencher uma variável, você precisa dela esvaziar. Por quê? Porque você esvaziando uma variável, você está eliminando espaço na memória de um computador. Então, tudo isso reflete dentro de um algoritmo. Então, a gente precisa, às vezes, especificar melhor o que eu preciso fazer no meu algoritmo. Agora, imagine a parte 3 do meu algoritmo. Como seria a parte 3? A parte 3 seria a experiência do primeiro, junto com a experiência do segundo, e aí eu bolaria o meu parte 3, já uma pessoa com mais experiência de 10 anos para cima. Então, ela daria um detalhe melhor no algoritmo. Então, o algoritmo é algo flexível que você pode estar incrementando e melhorando cada vez mais. Entendeu agora? Então, este é justamente o nosso segunda semana de algoritmo. Tá bom? Espero que você tenha entendido a parte 1, a parte 2 e a parte 3 você pode montar. Até mais.